como é que começou essa questão de treinamento? Você dava treinamento para pilotos. Conta pra gente essa história. Porque como é que foi cair no mundo né? Eu fiquei... Primeiro que, né, a imagem que eu tenho eu acho que você explicando um pouquinho mais essa trajetória de ir pelas lutas, artes marciais e tal, e o título de professor eu acho que até inclusive tem muito a ver, porque as artes marciais é muito a questão do autoconhecimento, né? Você saber de seus limites, suas paradas e tal, e o autoconhecimento do nosso físico é extremamente importante para o nosso bem-estar. E isso é uma parada que o Gustavo falou de você treinar piloto, que, cara, quando você comentou isso a primeira vez com a gente, eu falei, como é que o cara foi cair nesse mundo, velho? Como é que... Nem sabia que existia mercado para isso aqui em Curitiba, para começar de conversa. E eu mandei mensagem para os meus primos do Nordeste, falei assim, ó, tem um cara que eu conheci, que ele dá treinamento para pilotos. Disse teu nome e os meus primos. Eu sei quem é. Olha só. Um cara conhecido nacionalmente. É monstro, velho. Então, cara, olha só, como é que começou isso aí, né? Eu vim das lutas e eu optei por fazer educação física por conta do meu mestre. Meu mestre é um cara que eu tenho um respeito máximo, assim, tal qual um pai para mim hoje, né? E eu optei por fazer educação física em função da influência que esse cara teve na minha vida. Eu falei, cara, eu admiro esse cara, eu gosto do que ele faz, eu gosto do estilo de vida dele. Pô, não é à toa que a gente chama o cara de mestre, né? Se você pensar na palavra mestre, ela tem um peso muito grande. E entrei na universidade, eu tava... O ano que eu entrei na universidade, né, 17 para 18 anos, foi um momento que a gente tava numa transição, assim. Eu era um atleta amador, mas eu já tava tipo assim, cara, e aí, eu vou me tornar um atleta profissional ou não? E entrei na universidade por conta disso. Educação física por conta do meu mestre. E em função de estar na academia, quando eu entrei na faculdade, acho que na primeira semana de aula, vamos lá, vou voltar um pouquinho. A academia que eu lutava era uma academia essencialmente de luta. Alguns meses antes, o meu mestre, que era o dono da academia, comprou o barracão do lado e ela virou uma academia de luta e de fitness. Mas era o comecinho, tinha meses o negócio, sei lá, talvez 2 meses, 3 meses. E quando eu entrei na faculdade, eu cheguei pro meu mestre e pedi pra ele, falei assim, cara, eu queria fazer um estágio. Ele falou assim, amanhã não vai ter como não tem como eu te pagar, cara. A gente acabou de abrir, assim, a gente tá com o nosso quadro no limite do que dá o mais reduzido possível. E eu falei, não, mas não precisa me pagar, cara, eu preciso aprender, você aparentemente precisa de um professor, a gente se ajuda, pode ser? Ele falou, não, tá, se for assim, tudo bem, mas cara, eu tô com o meu quadro completo também, tudo bem, você vai vir pra cá, mas daí eu acho que você não vai conseguir aprender nada, porque a gente ainda não tem tanto aluno, não tem demanda, e já tem professor nos horários. Eu falei, cara, dá pra você vir no sábado. Sábado não tem professor, sou eu que fico aí, mas se você vier, você já me desafoga, porque daí eu consigo fazer outras coisas. Eu falei, não, beleza. E foi assim que eu comecei. Eu era professor de sala de sábado. Desde que eu entrei na universidade, eu queria trabalhar com performance, com alto rendimento. Era isso que eu queria. E fiquei ali um tempo indo de sábado, só que a universidade, né, eu fiz na Universidade Federal ali, do lado do Botânico, e era muito perto da academia. Era muito mais perto da academia do que da minha casa. Eu já era atleta da academia, eu tinha que treinar, eu saía da faculdade, ia pra academia. E eu passava o dia inteiro na academia. Eu estudava de manhã, almoçava na universidade, ia pra lá e passava o dia. E aí um professor da academia me viu lá, ele falou, cara, tu quer aprender mesmo? Eu falei, quero. Ele falou assim, então vem pra cá, você vai ficar comigo agora. Eu falei, não tem problema. E eu ficava com ele. Então eu trabalhava no sábado, não recebia por esse trabalho, não era remunerado, e ainda ficava de segunda a sexta com o Felipe. E ele me ensinando, e isso se passou, não sei, talvez 1 mês, 2 meses. E aí eu descobri, mas até então ele não tinha me falado nada. Mas ele ia sair da academia. Tava treinando substituto já. Exato. E aí ele falou pro mestre, falou assim, mestre, pô, treinei 1 ano, tá? Ele pode assumir aqui, tudo bem? É estágio, mas ele vai cuidar aqui e tal, pode ser? Não, tá bom. Se você tá dizendo que pode, que treinou ele, que você garante ele, pode ficar. E eu fiquei. Só que nessa que eu fiquei, eu já pedi outra coisa pro meu mestre. Cheguei pra ele e falei, mestre, eu entrei na faculdade e eu quero trabalhar com performance. Eu posso treinar os atletas amadores? Que eram até então meus colegas, porque eu era um atleta amador. Eu falei, posso treinar eles? Ele falou, mano, mais uma vez, não vai ter como eu te pagar. Eu falei, não tem problema. Ele é formado em educação física, meu mestre, e ele é pós-graduado, ele é especialista em fisiologia. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu monto os planejamentos, você valida esses planejamentos, você vê se tá certinho, vê se tá coerente. Se tiver coerente, eu aplico. E você vai me ajudando, você faz essa orientação? Ele falou, não, eu faço, te ajudo. Beleza. E aí eu comecei.
Nessa, os atletas amadores começaram a ganhar. Começaram a ganhar. Daí o meu mestre veio o primeiro pedido para eu fazer esse mesmo trabalho com um atleta profissional. Cara, que animal, hein, velho? Pra você deve ter sido uma parada muito gratificante, animal. Eu não né? tinha a menor ideia, porque assim, eu tava no primeiro semestre da universidade. Só que eu sempre fui... Os meus treinos, de quando eu era atleta, eu que montava os meus treinos. Uhum. Sempre fui eu. O meu mestre cuidava dos meus treinos de luta, mas parte de preparação física sempre fui eu, mesmo sem estar na faculdade. Aí vieram os atletas profissionais. Veio um, ganhou. Veio o segundo atleta, ganhou. E assim foi indo. E aí, nesse gap, apareceu um cara lá na academia, um certo dia, e falou pro mestre assim, falou assim, porque o meu mestre ele era conhecido por ser treinador. E ele chegou lá e falou pro meu mestre assim, falou, putz, Fefe, eu queria que você treinasse meu filho, cara, tal, não sei o que lá. O Fefe falou assim, o Fefe era meu mestre, falou assim, cara, eu tô por fora, não tô trabalhando com treinamento, eu tenho que, além de treinar os atletas, eu tô tocando academia, cara, não tenho tempo, não tenho como eu... Putz, queria um cara pra treinar meu filho. E o mestre falou assim, eu tenho um cara pra você. Só tem um moiano, assim assado, cara, tá começando agora, tava no primeiro período ainda, não tinha feito 18 anos, eu tinha 17 anos. Pô, vou te apresentar o cara. E aí, neste dia, meu mestre veio pra mim e falou assim, mano, passei teu nome pra um cara, ele vai te chamar. Eu falei assim, mas tá louco, cara, como é que eu vou trabalhar? Eu tô no primeiro período, cara. Ele falou, não, vou chamar o cara. Eu falei, não, beleza, é lutador? Ele falou, não, é piloto de motocross. Eu falei, quê? O quê? Porque até esse momento, eu não tinha a menor ideia de que existia motocross no Brasil. Então, foi exatamente quando você me falou que fazia isso, eu falei... Hã? Exatamente. Até esse momento, eu não tinha a menor ideia de que existia motocross no Brasil. E eu falei, mestre, mas eu não sei nada. Ele falou, estuda isso. Ele falou que semana que vem vai dar um pulo aí pra falar com você. Eu falei, tá, beleza. Mas ele me perguntou, ele falou, você quer ou não? Eu falei, não, eu vou dar uma olhada, vou pesquisar, mas eu não sei nada, não conheço nada. Porque, vamos lá, treinar lutador, apesar de não ser algo simples, eu já vivi aquela realidade há muitos anos. Eu lutava desde criança. Né? Então, assim, tudo bem. Agora, motocross, eu falei, cara, não sabia nada. E esses pilotos caíram na minha mão em 2014. Eram 2 pilotos, 2 Leonardos. Caíram na minha mão em 2014. E aí a gente foi... Isso era metade do ano. E aí, na metade do ano, eu comecei a treinar eles e aí se desenvolveu a minha história. Daí, assim, quando eu comecei a treinar os pilotos, eu treinei os pilotos, sei lá, um mês, cara. Isso foi, tipo, junho. Não. Foi junho. Tava terminando o primeiro período. E aí, no segundo período, eu já saí do estágio. Que eu lembro que eu comecei a treinar eles, cara, deu 1 mês, 2 meses, foi muito pouco. E eu sentei com meu pai daí, e aí começou a outra parte da história. Que eu sentei com meu pai e falei, pai... Quero te falar um negócio. Porque aqui eu já estava recebendo do estágio. Sim. Quando eu parei de trabalhar só no sábado e comecei a trabalhar de segunda a sábado, eu já recebi um saláriozinho de estágio ali. E eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quero falar com você, o que você acha de eu sair do estágio? Você falou, que sair? Você acabou de entrar? Você tá louco? E eu falei assim, não, vou trabalhar só com os pilotos. E eu lembro exatamente isso, cara, os pilotos, eles iam treinar no período da tarde, no meio da tarde. Cara, uma academia nova no meio da tarde, não tinha ninguém. Vazio. E o pai dos pilotos Delícia. me dava R$50 por mês de cada um. Então eu ganhava R$100 por mês desses caras. 2014. E ele falou assim, cara, quando você já tá no teu estágio aí, eu te pago esses R$100 pra você cuidar deles, porque você vai ter que montar algo bem específico e tudo mais. Mas daí eu falei, não, pra mim parece justo, porque eu já tava ganhando pra estar ali no meu estágio. Já ia estar lá mesmo, né? Eu falei, não, beleza, 100 no mês tá ótimo. Pra fazer o que eu já ia fazer sem ganhar nada, pra mim tá top. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou largar o estágio e vou ficar só com os pilotos. E aí eu lembro que eu faço aniversário em julho, eu tava esperando pra fazer a autoescola, só que eu já tinha um carro. E meu pai falou assim, senta aqui comigo. Pegou um papel, um lápis, falou assim, ó, a gasolina custa tanto. Teu carro faz quantos km por litro? Faz tanto. Falou, cara, isso aqui não paga o teu combustível. E aí, cara, fazia 2 meses talvez que eu treinava os pilotos. E eu falei pro meu pai assim, cara, isso aqui vai virar, velho. Se eu for treinar os pilotos, isso aqui vai virar. E eu lembro que meu pai falou assim, ó, por quê? Eu tava com 17 anos. O pai falou assim, ó, por quê? Eu falei assim, cara, porque não é possível um esporte que gera pilotos profissionais, que gera pilotos que ganham um bom salário, um esporte que custe tão caro, que não tenha um profissional que os caras vão contratar, que eles precisam contratar um moleque de 17 anos que tá no primeiro período da faculdade. Eu falei, não é possível. Falei, se não existe esse cara vai ser eu, Vai ser eu. Esse cara vai ser eu. Enxergou a oportunidade clara, né, Piazão? E aí eu comecei a trampar com os pilotos, isso foi 2014. Beleza.
Metade de 2014. Terminei o ano com esses 2 pilotos. 2015, a gente formou o primeiro... Foi o campeão... 2015, campeão brasileiro. 2016, campeão e vice-campeão brasileiro da Júnior. 2016, campeão brasileiro já na 1, que é a categoria principal. 2017 a gente não teve nenhum título nacional, mas 2018 a gente conseguiu entrar na equipe Honda oficial. Então a gente se tornou equipe Honda oficial. Daí veio 18, 19 e 20, 3 anos de equipe Honda oficial. Nesses 3 anos a gente ganhou mais título do que nos últimos 10 anos da equipe Honda. Porra! 2020 eu saí da equipe Honda e aí foi onde 2020 virou realmente moiando treinamento, e dali pra frente eu virei um prestador de serviço e eu treino piloto, sabe? Não trabalho necessariamente para uma equipe. Se alguma equipe me contratar, eu presto serviço para a equipe, sim. mas daí aí a gente deu uma expandida e começou a treinar piloto no mundo inteiro. Então hoje a gente tem piloto no Brasil, piloto na América Latina, Estados Unidos, Europa, Japão, tem piloto espalhado por